Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos o primeiro parágrafo do capítulo 2 dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar 1 Tessalonicenses 2, 1 a 9. Nesse texto encontramos um dos mais sinceros pronunciamentos do apóstolo Paulo, colocando-se à disposição de todos que o conheciam para examinar a sua vida e verificar se os seus acusadores estavam certos ou não. O que Paulo está mostrando aqui é que aqueles que o acusavam, aqueles que tentavam macular o seu ministério, esses sim é que mereciam toda a atenção, discernimento por parte da igreja. Nessa segunda sessão da carta, Paulo está tratando do seu relacionamento ministerial com a igreja. E Paulo, depois de ter mostrado como foi a recepção dos missionários no capítulo 1, uma recepção alegre e frutífera, agora nesse capítulo ele apela para o testemunho da própria igreja. Ele usa uma expressão grega, oidate, por 4 vezes. Vocês sabem ou sabeis, no verso 1, no verso 2, no verso 5 e no verso 11, apelando então para a própria comunidade dos Tessalonicenses, para que ela servisse como prova contra os seus acusadores. As acusações sofridas pelos missionários, conforme já mencionamos, se apoiavam em 3 pilares. Primeiramente, os missionários eram acusados de revolucionarem o mundo inteiro. Segundo, os missionários eram acusados de agir contra os decretos de César. E, em terceiro lugar, os missionários eram acusados por afirmar que Jesus era, de fato, o novo rei e não César. Ora, essas acusações apresentadas às autoridades de Tessalônica foram acusações que, em certo sentido, tinham uma razão de ser. Atos 17, 6 e 7. Então, para isso, é necessário considerarmos o contexto da cidade, da igreja e da carta. Essa carta, provavelmente, foi o primeiro escrito bíblico a falar das perseguições que os cristãos sofriam. Aqui, quase que certamente, temos o germe daquilo que veremos nos outros livros que a Bíblia nos mostra, até nos livros da história, que nos contam sobre a perseguição que os cristãos sofreram nesse início da era cristã. A frase dita como acusação, esses que transtornaram o mundo chegaram também aqui, é correta. Olha só, os poderosos, os senhores de escravos, começavam a perceber que o cristianismo era uma nova filosofia de vida. E perceberam também que os escravos, os mais pobres, os sem poder, aceitavam prontamente essa mensagem. Esses poderosos começaram a perceber que essa nova crença reunia os seus seguidores em comunidades. E perceberam também que uma dessas características bem marcantes dessa nova comunidade, dessa nova maneira de viver, era o amor fraternal, era a fraternidade. Essa nova crença começava a pregar e a viver como se todos os que pertencessem a ela fossem irmãos. O uso da palavra grega adelphos, cuja tradução é irmãos, aparece 19 vezes nessa carta tão pequena. E isso demonstra, então, a profundidade dessa nova maneira de se relacionar para os seguidores dessa nova crença. Então, os poderosos da cidade estavam, assim, como que percebendo que alguma coisa estava mudando no ar. Esse pessoal que tinha aceitado a mensagem, boa parte era gente pobre, necessitado, escravo, marginalizado, discriminado. Mas agora viam nesse evangelho libertador uma convocação a se relacionarem com os outros de uma forma completamente diferente do que vinham fazendo até então. Quando consideramos esses pormenores, percebemos qual foi o efeito do evangelho naqueles dias iniciais da igreja. Mas houve algo mais impactante que mexeu com toda a cidade, que desestabilizou aquilo que era aceito como certo. Isso mexeu com os poderosos da cidade, judeus e gentios que dominavam Tessalônica. Os cristãos
a maioria vinda das classes baixas, uma grande quantidade de gregos piedosos e um grande número de mulheres de alta posição, deixaram os ídolos mortos, convertendo-se a Deus, que é vivo e verdadeiro. Confirme isso em Atos 17:4, com 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Essa mudança de postura, ocorrida em tão pouco tempo, de 3 a 6 semanas, certamente trouxe uma agitação na cidade, e logo apareceram os opositores levantando falsos testemunhos contra os missionários, conforme nós lemos lá no versículo 5 do capítulo 17 de Atos. Mas o que encontramos nessa argumentação inicial do capítulo 2 é algo maravilhoso. Os missionários não precisaram de advogados, de defensores ou de outros que lhes ajudassem. Além de contarem com o cuidado e a proteção divina, eles conclamavam a própria comunidade cristã de Tessalônica a comprovar que a estadia deles lá fora o quê? Honesta, correta e com motivações puras. Ao pedirem o testemunho da própria igreja tessalonicense, eles apresentaram as suas atitudes como prova de sua inocência e lisura ao realizarem o seu ministério. Eles mostraram que tinham andado corretamente segundo os parâmetros que se exigia de um ministro do Evangelho. Por isso tudo podemos perceber que esse capítulo nos dá como título a seguinte expressão: requisitos do verdadeiro ministro. Requisitos do verdadeiro ministro. Vamos estudar 1 Tessalonicenses 2, 1 a 9. Quando eu mencionei esse título, eu sei que certamente alguém que está me ouvindo deve ter pensado, bom, se esse texto é dirigido aos ministros, então ele não é para mim, pois eu não sou ministro. Foi isso que você pensou? Seja sincero. Mas me permita dizer-lhe com muito carinho, com muito amor, que se você teve esse pensamento, o seu pensamento está errado. Sabe por quê? Porque você também é um ministro. É isso mesmo. Você se lembra das palavras do apóstolo Pedro? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Você entendeu? Você se lembrou dessa passagem? Se lembrou da sua finalidade? Olha, eu e você somos ministros para mostrar a todos as virtudes do Senhor. Ministro é quem serve, ministro é quem indica, ministro é quem proclama, então, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, faz todo sentido percebermos todos nós do desafio desse texto para nós. E o desafio que ele nos traz é o seguinte: todo verdadeiro ministro cristão, ou então todo cristão, verdadeiramente, deve cumprir com os requisitos dados pelo Senhor. Todo cristão, verdadeiramente, deve cumprir com os requisitos dados pelo Senhor. E nesse texto nós vamos encontrar 5 requisitos de um verdadeiro ministro, de um verdadeiro cristão, os quais eles devem ser cumpridos. O primeiro requisito a ser cumprido é expor abertamente a vida ao exame público. Versículos 1 e 2. Aqui nós temos o início da defesa de Paulo contra os seus acusadores, e ele precisava fazê-lo de modo muito objetivo, pois sabia que a intenção dos acusadores era perversa. Veja bem, esses inimigos do Evangelho pensaram, vamos desacreditar um mensageiro, porque com o descrédito dele, a mensagem que ele prega também não será mais acreditada. Esses inimigos do Evangelho sabiam que se provocassem desconfiança na conduta e na motivação de Paulo e seus companheiros, tudo o que eles tinham feito ruiria. A força do Evangelho está na pregação e na vida daquele que o transmite. Essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. O nosso comportamento, querido amigo, fala muito mais alto do que as nossas palavras. É incoerente pregarmos sobre a mudança que Cristo faz em nossas vidas, mas apresentarmos um comportamento com práticas da antiga natureza. As nossas palavras devem ser evidenciadas pelo nosso comportamento.
A distinção entre Jesus e os demais mestres da lei era exatamente esta. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E você sabe que essa distinção faz toda a diferença. Quando vivemos correta e transparentemente, não temos dificuldade em abrir a nossa vida para o exame público. Foi o próprio Jesus que, confrontando-se uma vez com esses falsos mestres, lhes disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas por dentro, estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Querido amigo, Paulo e seus companheiros fizeram os tessalonicenses perceberem que a acusação contra eles era desprovida de qualquer avaliação mais profunda. Por quê? Ora, porque as próprias condições em que eles chegaram a Tessalônica mostrou o genuíno interesse deles pelos tessalonicenses. Você deve se recordar, eles tinham sofrido em Filipos, tinham sido presos, mas obedecendo um princípio de Jesus, lá em Mateus 10, 23, eles deixaram Filipos e foram para Tessalônica para anunciar e proclamar o Evangelho que liberta. Os tessalonicenses, então, eram prova de que o Evangelho pregado e vivido pelos missionários dera fruto. Muitos se converteram, abandonando o quê? A idolatria, os ídolos mortos, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Você tem sustentado as suas palavras com seu comportamento? A sua vida é um livro aberto? Ou será que existem páginas ou capítulos que não podem ser lidos? Querido amigo, lembre-se, para Deus não há nada que possamos ocultar. O segundo requisito a ser cumprido pelo verdadeiro ministro é encorajar os irmãos baseados na aprovação divina. Versículos 3 e 4. A questão aqui passava para a mensagem dos missionários. A defesa agora se concentrava no conteúdo da mensagem pregada, e Paulo mais uma vez deixa claro que proclamava aquilo que Deus colocava nos seus lábios. Não era uma linguagem dúbia, não era uma mensagem sem conteúdo, de jeito nenhum, não. Era uma mensagem agradável às pessoas, não. O que está acontecendo hoje é que muitos pregadores estão apenas querendo agradar as pessoas. Não era assim. E não deve ser assim que um verdadeiro ministro, um verdadeiro cristão, deve proclamar a mensagem. Não, a mensagem que devemos proclamar, sabe qual deve ser? É uma mensagem libertadora, uma mensagem que faz diferença na vida daqueles que aceitam pela fé. É uma mensagem que declara que Jesus é o Cristo. Confira lá em Atos 17:3. A palavra que Paulo usou para dizer que lhes comunicava o Evangelho em muitas traduções aparece como exortação. E é importante, mais uma vez, lembrarmos o significado dessa palavra. O verbo exortar significa chamar ao lado, animar, incentivar, encorajar, apelar, suplicar, confortar. Então, consciente de que a mensagem que ele transmitia vinha do próprio Deus, Paulo então declarou que a sua mensagem era um apelo, era um convite suplicante para que eles se deixassem tomar pela nova vida. Deixassem aquela vida vazia de adoração nula para uma vida de significado, uma vida de adoração, uma vida de serviço ao Deus verdadeiro. Assim como Paulo tinha certeza do conteúdo da sua mensagem, você deve se questionar se tem certeza daquilo que você está ouvindo e daquilo que você está pregando. Você tem ouvido o genuíno Evangelho? Você tem crido em promessas de Deus ou nas promessas dos homens? Essa é uma resposta importante, pois fatalmente você irá reproduzir aquilo que você tem ouvido. O terceiro requisito da vida de um cristão verdadeiro, de um ministro que quer servir o seu Senhor, é evidenciar a mensagem cristã sem interesses escusos. Versículos 5 e 6 nos dizem exatamente isso. Agora, qual seria um interesse escuso da parte de Paulo? Por que ele estava sendo acusado? Paulo queria honra? Ele buscava fama? Paulo buscava interesse financeiro? Ora, ele rejeitou completamente essas acusações.
Paulo nunca tinha usado palavras lisonjeiras, não pregara com intenção gananciosa e não buscava a honra dos homens. De jeito nenhum. Deus o tinha aprovado e aprovado, e por isso lhe tinha dado o ministério de proclamar as boas novas. Paulo mostrou aos Tessalonicenses que a sua pregação, o seu apelo era totalmente desinteressado. O grande trunfo de Paulo nessa argumentação é que ele podia apelar também para o testemunho dos próprios Tessalonicenses. Sabeis, ou vocês sabem, aquela expressão que nós já explicamos, uma expressão grega, era uma chamada para os Tessalonicenses testemunharem a favor dele contra os seus acusadores. E Paulo fala, vocês sabem como foi o nosso proceder entre vocês. A mensagem proclamada era pura, genuína e honesta. Infelizmente, nos dias de hoje, temos muitos pregadores com palavras interessantes, elogiosas, palavras que agradam os ouvidos das suas plateias, palavras que escondem a real motivação dos seus proclamadores. Muitos desses que proclamam a mensagem evangélica querem fazer comércio do povo de Deus. Não estranhe não, porque o apóstolo Pedro nos advertiu dizendo, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. 2 Pedro 2, 1-3. Mais do que nunca necessitamos de discernimento. Necessitamos conferir na Bíblia o que estamos ouvindo. Eu gostaria que você também tivesse essa preocupação com o meu programa. Abra a Bíblia, confira, verifique. A palavra de Deus é a verdade. O quarto requisito a ser cumprido pelo verdadeiro ministro, pelo verdadeiro cristão, é esvaziar-se dos seus direitos por amor aos irmãos, versículos 7 e 8. Nesses versos encontramos a razão dos grandes acontecimentos em Tessalônica. Quando Paulo e Silas e Timóteo estiveram lá, conforme Lucas nos relata em Atos 17, 1-9, houve um grande avivamento. Muitos se converteram, muitos que estavam mortos, cegos pela idolatria, tinham experimentado o poder da nova vida, da libertação dos ídolos mortos. Mas qual foi a razão daquele impacto tão importante? Ora, nesses versos nós temos uma explicação muito clara. Sabe o que houve ali? Houve uma verdadeira demonstração do que era evangelho. E o que é evangelho? É uma combinação maravilhosa de amor, de afeição, de desprendimento, com uma mensagem de poder no Espírito Santo. Sim, querido amigo, quando anunciamos o Evangelho e quando vivemos o que o Evangelho prega, isso é o amor, não há como não termos resultados significativos. Você ama e prega, ou você prega e ama. Não pode haver separação, pois o Evangelho é a proclamação do amor infinito de Deus para conosco. Finalmente, o quinto requisito que deve ser cumprido por todos nós que somos ministros de Deus é nos esforçarmos sobremaneira para pregar o genuíno Evangelho. Versículo 9. Nesse verso final, então, desse parágrafo, Paulo mostra mais um argumento irrefutável. Argumento da sua honestidade, da sua legitimidade, da sua genuinidade ministerial. Novamente, chamando-os de irmãos, demonstrando o seu amor e o seu comprometimento com eles, Paulo lhes fez lembrar do trabalho que ele tinha desempenhado durante a sua curta estadia com eles. Eles, os missionários, pregavam e trabalhavam dia e noite. E não deve ter sido fácil, não. Encontrar tempo para tudo, para trabalhar, para pregar, para conviver com amor, para tratar os tessalonicenses como irmãos, deve ter sido muito desgastante para os missionários, mas era uma prova de que eles estavam sendo fiéis em pregar o Evangelho. Quando Paulo se colocou junto com os tessalonicenses como um trabalhador normal, como um igual a eles, certamente eles se encorajaram e perceberam que essa mensagem transformadora era verdadeira e era crível. Querido amigo, você tem demonstrado na prática que o Evangelho mudou a sua vida? É assim que você vive? Você, como ministro, como sacerdote real, tem vivido de tal forma a proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz?
Que o Senhor te abençoe e te capacite a viver assim. Um abraço e até o próximo programa.